Sucesso toca muito mais, sucesso pra você ao som do Chão de Avião. Sábado à noite, 46564992, linha direta com a Rádio Sucesso. Você pede seu som, manda seu recado, fala pra gente aí de onde você está ouvindo a nossa programação. Hoje, segunda-feira, diferente, hein, gente? O nosso bate-papo hoje é sobre literatura. A gente recebe aqui no estúdio da Rádio Sucesso Roberto Antunes. Vamos conversar um pouco com ele sobre o livro, né, sua obra de arte aí, Entre o Outono e Você. A partir de agora está no ar. Sucesso no ar, entrevista. Bora começar? Muito bem, são 3 horas e 45 minutos, 15 minutos para as 4 horas da tarde. Oferecimento Hora Certa, sempre Mercadão Santa Isabel, também oferecendo, né, essa entrevista hoje, Mercadão Santa Isabel e Farmaconde. Família cuida de família. Muito boa tarde para você. Vamos liberar o microfone aqui para o Roberto, né? Já dá aquele super boa tarde aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, né? E vamos fazer uma apresentação dele também aqui, muito bacana. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Sucesso. Boa tarde, fico super feliz de estar aqui. Faz um tempo que eu já vim aqui, fiquei um tempo sem aparecer, estamos de volta agora, de outro jeito. Que maravilha. O Roberto já é conhecido da rádio, né? Antiga Rádio Singão, lá em 2004, 2005, por aí. Roberto, que no passado também comandava uma banda aí, vocalista, né, Roberto? Quanto tempo você ficou com a banda? Antes da gente entrar aqui sobre a entrevista do livro hoje. Cara, a banda, na verdade, a gente tocou juntos aí durante 15 anos, cara. Qual que era o nome mesmo da banda? Chamava Circuito Zero. Circuito Foi a banda Zero. que eu vim aqui. Maravilha. E veio, gostou de Santa Isabel? Como é que foi? Fiquei. Dizem que quem toma essa água de Santa Isabel não volta mais. E você é prova disso, né? Pior que não voltei mesmo. Não voltou mesmo. Aí conheceu a patroa. Não foi. Não teve. Foi entrevista, não foi? Foi. Eu acabei conhecendo ela assim, eu conto pro pessoal, o pessoal acha super engraçado, mas foi. Ela me entrevistou e depois a gente começou a conversar e fiquei pronto já há 18 anos. Ô Roberto, eu acho que dá um livro também, cara. O que você acha? Não, dá. Né? Uma história específica sobre a sua vinda a Santa Isabel como vocalista, aí depois, né, acabou montando a sua família por aqui, vivendo por aqui. Muito bacana, vai ser legal, hein? Pensa com carinho. Não, mas é o que eu falo assim, o pessoal não sabe, até eu brinco com ela, e ela sabe, porque assim, tem partes, óbvio, o livro ele é uma ficção e tal, você conta uma história, mas tem muita fala ali, muita coisa que é minha com ela, então... Bacana demais. Vamos conversar então, Roberto. Deixa eu apresentar você aqui, você que está sintonizado agora na Rádio Sucesso. Estamos ao vivo com o Roberto Antunes. Hoje vamos conversar com o Roberto Antunes, escritor e poeta urbano, autor do romance Entre o Outono e Você, uma obra que já vem aí tocando o coração de milhares de leitores. O livro já foi lançado, tá, gente, em eventos marcantes. Vou citar aqui, por exemplo, o lançamento da Choperia Portal, que eu achei maravilhoso, teve várias participações. Teve um momento muito especial com a galera do skate também, a família reunida, os amigos também, todo mundo ali. E também teve um outro lançamento, né, Roberto, no Shopping Maia, em Guarulhos. Tanto em Santa Isabel quanto em Guarulhos, recebendo amigos, recebendo fãs de trabalho, recebendo também familiares. E por que não novas amizades, né? Que o pessoal lá na livraria mesmo passou a conhecer diretamente ali enquanto você estava expondo o seu livro. E agora ele está aqui com a gente para falar sobre a trajetória, sobre inspirações e o sucesso desse romance chamado Entre o Outono e Você. Então, mais uma vez agora em definitivo, seja bem-vindo mais uma vez aí, Roberto, à Rádio Sucesso. E hoje você é o nosso primeiro entrevistado do Sucesso no Ar, entrevista que vai dar uma sequência agora de entrevista tanto de arte, cultura, lazer, né, a parte de entretenimento na cidade também, empresarial. Você está abrindo aqui as porteiras com a nossa entrevista hoje. Roberto, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, para mim é uma honra ser o primeiro nessa linha aí, que progrida muito e tenha muito sucesso aí nesse quadro de entrevistas. Maravilha, vamos falar um pouquinho sobre então Entre o Outono e Você. Ele foi lançado na Choperia Portal. Eu queria que você falasse pra gente, Roberto, brevemente, como é que foi, né, esse momento para você lá de lançamento dessa obra? Cara, foi incrível, porque assim,
a gente para, quando eu estava pensando em escrever, era uma coisa que, assim, eu sabia que eu tinha que escrever alguma coisa, eu tinha uma ideia, mas prorroguei por muito tempo. E aí começou a incomodar, cara, isso, né? De deixar coisas paradas. É que nem eu falei, eu vim da música, então eu sempre fui de escrever muita coisa, muito texto. Aí chegou uma época que incomodou tanto, a gente fez o livro, como eu falei, saiu por uma editora pequena, então as coisas sempre são muito mais difíceis quando você está começando junto com alguém, você não vem de uma editora grande, um lugar grande. Cara, e foi uma mobilização incrível, assim, da galera, a galera comprou a ideia, o lançamento foi incrível, você tava lá. Teve todo aquele lance de divulgação, de mandar o link, é a pré-venda que teve também. Isso, aí teve uma pré-venda, na pré-venda vendeu pra caramba, e a gente... legal. Eu mesmo achava, né, pô, eu sou um autor estreante, então eu achava que não ia vender tanto nem na pré-venda e também achava que o livro também não ia acabar virando do jeito que virou, mas foi uma surpresa, assim, incrível. E o lançamento foi incrível, né, porque a gente procurou não só fazer, por exemplo, a parte da literatura em si, mas porque a história, assim, ela aborda muitos temas e ela fala um pouco sobre várias verdades, inclusive coisas que eu vivi, como a questão da própria galera do skate, que tem a ver com a história. Então a gente precisava levar um pessoal lá, precisava juntar os amigos, precisava juntar todo mundo, e o lançamento foi uma noite assim que se eu saí de lá, falei, extasiado, assim, incrível. A participação da galera do skate lá tem tudo a ver também com o que o pessoal encontra no livro também, né? Tem, porque o personagem protagonista do livro, ele é um cara que é envolvido com arte, com música, anda de skate. Apresenta ele pra galera, Roberto. Então, o protagonista do livro é o Rafa, tá? O Rafa é um cara que ele é intenso e ao mesmo tempo ele é complexo, assim, com as questões existenciais dele, mas ele é um cara muito envolvido. Por exemplo, para quem já leu, né, e quem vai ler, ele é um poeta. Eu peguei um pouco, nessa parte eu peguei um pouco do que foi a minha vida antes, que era uma coisa fácil de eu escrever, e que nem eu falei pra você, precisava escrever. Então, ele toca, ele vive em São Paulo, ele frequenta os lugares undergrounds, a casa de show, os lugares onde eu andava, tipo, toda essa vivência dele, que eu tive que transportar um pouco da minha para o personagem. Mas, assim, é um personagem intenso, e aí ele acaba conhecendo uma garota que muda o mundo dele, deixa tudo de cabeça para baixo, mas, é bem legal. Um personagem, assim, que durante a história ele vai ganhando camadas, então... Cara, compensa muito a galera procurar ler. Para quem não teve a oportunidade, né, Roberto, de ver, né, o seu livro, de ler o seu livro, de conhecer a história do Rafa, eu queria que você mostrasse para a nossa live aqui. A gente está transmitindo ao vivo, viu, gente? Você que está na rádio agora, em 87.5, no aplicativo da rádio, no site da rádio, estamos ao vivo no Instagram TV Sucesso FM. O Roberto acabou de mostrar aqui a capa do livro. Roberto, essa capa do livro, cara, como é que foi a escolha, esse design? O que tem de história nessa imagem? Cara, na verdade, assim, fazer a capa de um livro é uma coisa sempre complicada, porque ao mesmo tempo ela tem que passar uma identidade, tem que ficar legal com aquilo que você acha que é a sua verdade, tem que ver com a história. Então foram vários testes, várias provas, né? Quem desenvolveu essa capa foi o Luiz. O Luiz, assim, é um designer incrível e nas primeiras capas, a gente pensou em várias coisas, a garota com uma tatuagem nas costas e tal, as coisas, ideias mais absurdas. Várias ideias brotaram ali, né? Mas, Aí veio o Luiz. Aí o Luiz olhou e falou, mas tem que ter a ver com o mercado, mas ao mesmo tempo não pode perder a identidade. É sempre importante uma opinião de um profissional da área, né? Sim. Muda, às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa, mas quando um profissional te fala, vamos com calma. Vamos colocar os pingos dos itens. A gente que não é da área, a gente tem as ideias mais absurdas que você pode pensar. Mas aí chega alguém com uma visão diferente, realmente profissional. E aí juntou, né, por exemplo, a questão do outono, essa questão da cidade de cinza, que é São Paulo, o metrô, que também, né, quem leu tem a ver no livro também, o All Star. Então aí juntou tudo, condensou essa capa aqui, e vou falar para você, acho que a maioria das pessoas que vê a capa ou que leram o livro, tem críticos que olham e falam, cara, que capa incrível. Não, passou perfeitamente. Então, foi uma coisa muito, que me deixou muito feliz com o resultado, assim. Então, a capa é incrível. Vamos começar então agora com perguntinhas para você, né? Agradecendo a audiência tanto no rádio quanto aqui na nossa live. Tem uma galera aqui, Roberto, te acompanhando nesse momento aqui. Gente, sabe esse livro que está aí, ó?
na sua frente, você que está na live, a gente vai sortear esse livro aqui. Roberto, mostra mais uma vez para a gente o livro aqui, ó. Esse livro aqui vai ser sorteado para você que está acompanhando a live, para você que mandar mensagem também no WhatsApp, tá? O sorteio vai ser pelo nosso WhatsApp, então depois que terminar a entrevista, a gente vai fazer o registro desse sorteio e a gente vai registrar essa entrega para você também, tá? Quer ganhar esse livro, Entre o Outono e Você, do Roberto Antunes? É simples, gente. Mande mensagem no nosso WhatsApp, 11 4656 4992, 11 4656 4992. Deixe lá a mensagem, eu quero ganhar o livro, tá bom? Deixa lá o seu nome, que a gente vai colocar no sorteio para sortear esse livro aqui, ó, do Roberto Antunes, Entre o Outono e Você. Você que está na nossa live, já anota o nosso WhatsApp, 11 4656 4992, manda mensagem lá, falando assim, ó, eu quero ganhar o livro, tá bom? Coloca lá que a gente vai colocar no sorteio para vocês. Tem uma galera aqui, não consigo nem, eu tô sem óculos, tem uma galera aqui na nossa live aqui, ó, compartilha a live aí, tá bom, gente? Vamos lá, Roberto, ó, você começou na música, né, como a gente já conversou aqui no início, né? Em que momento você percebeu que essa história que você brevemente contou sobre o Rafa, sim, precisava deixar de ser só sua? Porque tudo isso era só com você, né? Quando que você decidiu que mais pessoas precisavam conhecer essa história, esse romance e virar aí literatura? Bom, a questão do livro ela tem dois fatores, Cris. Por exemplo, um é porque, como eu falei para você, eu sempre compus muito compulsivamente. Então, eu tenho muita coisa escrita, cadernos com textos, poesias assim, muita coisa mesmo. Para quem é compositor, assim, músico, também como você é mais fácil, Roberto? Ou não? A música é uma coisa, literatura é outra? Na verdade, assim, eu acho que para mim o que acontece nesse sentido, a música foi a porta de entrada, tá? Por exemplo, para esse mundo. Então, é que nem eu falo, ela me levou a compor, né? Por exemplo, para trabalhar minhas músicas. Eu comecei a escrever textos, depois vim fazendo poesias e por fim me levou a escrever o livro. E cara, escrever um livro é mais difícil. E eu achava que assim, eu ia travar muito, porque escrever texto, poesia é uma coisa curta, então você não tem uma sequência, uma coisa... E o livro já é uma coisa mais complexa. Só que, conversando com o pessoal da editora na época lá, tal, que inclusive um pessoal é amigo meu, a ideia era escrever realmente sobre algo que eu dominasse. Então, a hora que eu comecei a escrever, é como se a história realmente fosse desenrolando fácil e o livro acabou vindo... Aparecendo capítulos na sua Exatamente. Então, pra mim, cara, foi bem legal. E aí eu acho, claro, o fato, quando a gente é músico, terminar música é maravilha, guitarra distorcida, show, adrenalina. Agora escrever é um processo caótico, silencioso, que dá trabalho. Em que momentos você escrevia, Roberto? Cara, a maioria das vezes assim, né? Quando eu escrevi o livro, com essas rotinas do dia a dia, às vezes de madrugada, às vezes, enfim, a gente para. A luzinha acesa ali sozinho, do nada, o pessoal dormindo e você ali. Não, eu falo pro pessoal, não, pior que assim, eu escrevi muito do livro, na verdade o livro inteiro num bloco de notas, cara, do celular. Caramba, sério? Então, por exemplo, porque é o que você tem na mão ali, né? Então, você escreveu, até ligar computador e tal. Pegava o bloco de notas e... Mais prático também, né? Sim, aí depois quando eu terminei, tanto é que você pega o meu celular, tem capítulo, e tá assim. E aí quando eu terminei, aí sim começou o trabalho de verdade, que foi jogar capítulo, revisão, diagramar, e aí deu um trabalho, né? Já aconteceu de você achar legal colocar alguma parte ali no livro e de repente sumiu assim? Tipo, você não deu tempo de você anotar, já deu aqueles brancos ou não? Você teve uma ideia excelente para colocar, mas sumiu assim? Não, geralmente assim, esse costume eu tenho muito da música, porque música era assim, quando você tinha uma ideia, você tinha que anotar ou gravar em algum lugar. E antigamente eu falo assim, eu não sou tão novinho assim, então antigamente era mais difícil, a gente tinha que ter os radinho lá, dando play, o rec, para gravar as ideias, gravadorzinho. Né? Aí depois com o celular ficou muito mais tranquilo, então nessa parte, por exemplo, da música, você tinha uma ideia, você já gravava, e com o livro, mesma coisa, porque você sabe que se você não gravar na hora, deixar para depois, às vezes você não lembra. E cai justamente nisso, né? Te perguntei porque a Jéssica está na nossa live aqui, ela perguntou assim, Roberto, em algum momento você já esqueceu alguma parte do livro e teve que
correr atrás para colocar aquela parte novamente, justamente essa pergunta. Não, mas, alguns trechos assim. Mas tem um fato engraçado, porque assim, né, esse é o primeiro livro e assim, eu estou na produção do segundo agora. Esse segundo livro, cara, teve um fato bem engraçado que meu celular ele caiu na piscina. Ah, que maravilha. E eu não estava com backup dos capítulos. Uhum. Por Deus, ele voltou funcionando. E aquele desespero momentâneo. Senão eu ia ter que reescrever tudo de novo. Eu sabia algumas coisas, mas, cara, é um trabalhão. Roberto, o que mudou, né, na forma de se expressar, né? O que permaneceu dessa saída da música para se dedicar à literatura? Então, na verdade, assim, são coisas, ao mesmo tempo elas são parecidas, mas tem uma certa diferença. E aí, que nem eu falei, a música é essa questão da adrenalina. Escrever é um processo que eu falei, é mais solitário, por exemplo, você tem que ter maior concentração, mas eu falo, entre essa transição, o que manteve foi, graças a Deus, a minha essência. Então, tipo, o que você ouvia, até eu falo, quem me conhecia as músicas da minha banda e acompanhava e tal, então o que você ouvia na banda na época, muita coisa você identifica no livro, então a essência ela manteve. Permaneceu ali. Legal. O livro trabalha muito a ideia do tempo, né? A gente pode até acompanhando. Eu mesmo confesso para você, estou na metade do livro. Né? Então, assim, eu vi muitas passagens do Rafa já, muitas aventuras, muitos momentos ali. Então, o livro ele trabalha muito a ideia do tempo. Não como algo que cura, né, Roberto? Mas como algo que descola para você o tempo. O tempo é um aliado ali, né? Ou o tempo é um antagonista, Roberto? Cara, o tempo, ele é que nem eu falo para as pessoas, o tempo ele é engraçado, porque é que nem eu falo, eu acho que ele não salva nem destrói, entende? Tipo, o tempo ele é muito do que a gente faz com ele, mas é claro, eu falo, a gente tem essa passagem de tempo, e é uma das coisas que o livro traz, por exemplo, quando você está lendo, você percebe, acho que talvez você percebeu, que é brigar com o tempo para você se manter íntegro com tudo aquilo que você acredita, porque o passar do tempo e a vida vai fazendo você modificar várias coisas, algumas coisas para melhor, outras que talvez você não julgue que algum dia você ia fazer. Então, acho que a ideia é mais essa, do tempo de você tentar manter firme quem você sempre foi. O amor é um eixo central dessa sua obra, né, Roberto? Mas o livro também atravessa temas como perda, identidade, silêncio emocional também tem ali que a gente pode conferir. Como você enxerga, Roberto, a profundidade desse universo além do romance? Vamos lá. O romance no livro, o que acontece? Ele é como se fosse uma porta de entrada para a história. E é o eixo central. Porém, é que eu falo, se você olha o livro de uma forma mais ampla, o que acontece com ele? Você vai perceber que ele é praticamente sobre não se perder de você mesmo, não se perder de si. E óbvio, dentro disso você vai tratar temas, por exemplo, como autoritarismo, manipulação, narcisismo, poder judiciário, cara, então você tem várias extensões dentro da história. Que nem eu falo, e são coisas do dia a dia, então por isso deixa a história tão viva, tão real, isso que é legal. Muito bem, Roberto, dando uma pausa aqui rapidinho nas nossas perguntas, porque a gente está recebendo muita mensagem aqui no WhatsApp da rádio, né? A galera que está na live, você que está entrando agora também, eu estou vendo que frequentemente está subindo aqui a nossa audiência, tem um livro aqui na frente do Roberto, para quem está acompanhando na live, esse livro, gente, vai ser sorteado para quem mandar mensagem no WhatsApp da rádio. Então anota aí, 11 4656 4992, 11 4656 4992. Manda mensagem lá no nosso WhatsApp, assim, ó, eu quero ganhar o livro, tá, gente? Eu tô vendo uma galera mandando mensagem aqui. E, Roberto, a gente tá com a sua filha aqui nos bastidores, né, fazendo a gravação também, a Lavinha. Eu vou ter que pedir o auxílio dela, porque tem muita mensagem de áudio. Então, assim, eu não sei qual que é o conteúdo, Lavinha. Vou pedir auxílio aqui, ó, vou pegar emprestado do programa da Fernanda, a produção dela. Na outra salinha, ouve pra gente os áudios, tá? Pra ver se tá tudo certo, a gente pode colocar. Vai que a gente coloca um áudio aqui que não ouviu antes. Então, a Lavínia vai fazer esse trabalho de produção pra gente aqui. Roberto, voltando aqui pro nosso bate-papo, então, ó, a sua escrita, ela tem uma carga emocional muito direta e intensa também, né? Quais atores, vozes ou influências ajudaram a moldar esse estilo? Vamos lá, então. No caso, por exemplo, do estilo da escrita, o que acontece? Acho que a maior influência é a vida no geral, as pessoas no geral. Então,
quanto mais real, melhor. E eu tenho uma questão assim, eu sou muito de observar coisas, tanto é que no livro eu falo, o que é engraçado assim, tem muito personagem que eles existem mesmo, então a gente observa, passa o trejeito pro personagem, então assim, a pessoa olha e fala, caraca, então, assim... Você acaba captando ali, sim, né? Sim, muito da vida real. Mas, claro, por exemplo, se a gente falar de autores, acho que os que mais me inspiraram são autores assim que eles procuram escrever ao mesmo tempo essência e verdade, talvez não enfeitando tanto, tá? Por exemplo, a gente pode citar nomes como o Bukowski, o Caio Fernando Abreu, o Clarice Lispector, que tem uns textos intensos pra caramba também. Legal. Eu falei, o próprio Selinger, então esse tipo de literatura foi o que me foi moldando meu tipo de escrita. Você pode citar pra gente aqui, só que você como leitor, né? 3 livros favoritos assim que você tem, aqueles que de alguma forma ajudou você então a formar quem você é hoje aí na literatura. Tá, vamos lá, 3 livros favoritos. Bom, é difícil a gente, que nem eu falo, fechar uma lista, porque eu acho que literatura depende muito do momento, mas se a gente for falar de livros favoritos, posso falar Cartas na Rua, do Bukowski, que ele trata de da vida mais crua, assim, o Bukowski ele retrata isso muito bem. Um outro livro que também posso falar que é um dos meus favoritos, Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, que ele é uma junção de contos ali, mas fala muito sobre personagens urbanos, dor, intensidade, e a escrita dele é muito bacana, também muito intensa. E um outro também, que esse é meu favorito também, eu falo, sempre tive uma coisa com esse livro, é O Apanhador no Campo de Centeio, que é do Selinger. Então, assim, que ele fala muito sobre essa questão de manter a essência, de não ser corrompido. Então, são coisas, já mexia comigo lá atrás, desde quando eu comecei a ler, são coisas que você vê, era no meu dia a dia e você vê no livro também. E o do Selinger é engraçado, tá? Porque ele tem uma mística em cima desse livro aí, que o cara que matou o John Lennon acharam ele com esse livro na mão. Olha só. Então na época ele ganhou um boom assim absurdo, que todo mundo queria ler, porque queria saber o que tinha no livro. Então, mas o livro é sobre manter a essência, o cara era doido mesmo. Você leu o livro? Você li. Legal. Aí você entendeu tudo que aconteceu então. Não, sim. Não, mas eu tô falando assim, o livro ele não vai te levar a matar alguém, não. Sim. Ele é sobre realmente sobre. Não, que muitos procuraram na época pensando que poderia achar ali, né? Sim. Por que levou ele a matar? Sim, né? Mas que nem eu falei, que o cara era doido mesmo, mas o livro é muito bom, cara. O livro ele fala sobre manter sua essência, bem legal. Ó, vamos colocar o áudio aqui, né? A nossa produção já conferiu o áudio, tá tudo certo. Pessoal, você que quer mandar áudio pro Roberto, você que está na live, você que está ouvindo aqui, pode mandar áudio, tá, gente? Manda aí o áudio, bacaninha aqui, vai passar pela nossa produção aqui, mas a gente vai colocar no ar também, tá? Eu não sei quem quer, tá, Roberto? Né? A gente vai colocar direto aqui, aí você pode falar pra gente quem é depois aí. Peraí que eu vou ter que colocar de novo, né? Que esse número eu não conhecia aqui, rapaz. Espera aí. Vamos aumentar aqui o nosso retorno, agora sim. Oi a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Eu quero parabenizar você pelo programa. Obrigado. E principalmente parabenizar o Roberto, essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu sou suspeita de falar dele, que eu amo de paixão, e que está com esse livro incrível, Entre Outono e Você. Entre Outono e Você, ele fala de muita coisa. Ele é um romance bacana, mas ele fala de muita coisa também. Ele fala sobre esse processo de crescer, sabe? E quem lê esse livro sempre pede para ter mais uma versão do livro. E é isso que é legal. Eu acho que o Roberto, ele já deve ter falado, ou ainda vai falar sobre isso, né? Sobre a nova versão do livro. E que promete, viu? Promete muita coisa boa. E Cris, obrigada por toda a parceria, obrigada por estar sempre junto com a gente, incentivando os artistas locais. Rô, eu te amo, tá? Também. Muito bem, não precisa nem falar, né, Roberto? Essa pessoa fala, é super especial porque ela é a pessoa que compra todas as minhas loucuras, que, cara, que respeita meus momentos, entende as coisas, mas, cara, me apoia pra tudo, tá sempre junto, uma pessoa incrível. Maravilha, Fernanda, estamos juntos, viu? Parabéns aí pela estreia do programa também, programa da Fernanda. Aliás, amanhã, 5 horas da tarde, tem aí a Fernanda Lima no ar com entrevista muito bacana para você. Ó, o José Freitas está querendo ganhar o livro também, tá lá na cidade de Arujá, mandando um abraço para você aí, tá bom? Abraço.
Um abraço para você, meu amigo. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem um áudio aqui, Roberto. Vamos ouvir aqui. Fala, Cris, Roberto, tudo bem? Boa tarde. Eu quero parabenizar aí pelo sucesso aí do programa e recomendar o livro aí, principalmente para a galera dos anos 80, que tem bastante situação aí no livro que vai trazer boas lembranças para quem é desse tempo, tá bom? Um abraço aí para vocês, sucesso. Valeu, meu amigo. Você conhece pela voz? Cara, tô na dúvida. Luiz Fernando. Luiz Fernando mandou para você aqui esse áudio bacana aqui, ó, parabenizando aí. E tá concorrendo, tá bom, Luiz? Tá concorrendo também. O Fábio tá com a gente também aqui na cidade de Garatá. Já mandou, eu quero ganhar o livro. Galera aqui da live também. Miriam, boa tarde, Miriam. Boa tarde, a Leonor Siqueira também. Já ganhou não, Leonor. Calma, Leonor. já tá o seu nome aqui pro sorteio também. E mais, a Vivian também tá com a gente aqui. E a Edna, desejando para você todo sucesso com o livro também, Roberto. Gratidão, obrigado a todo mundo aí que tá ligadinho ali. De coração, obrigado mesmo, a força. Roberto, entre o outono e você, já ultrapassou a marca, né, de 4.000 cópias vendidas. Dentro do cenário independente, isso é expressivo, né? É uma marca que vale a pena e muito comemorar, na verdade. Sim. Você vê esse número como conquista, ponto de partida ou responsabilidade? Cara, vamos lá. Assim, eu acredito que vender, né, ver o livro expandir, cara, é bem bacana. Acredito que é um ponto de partida, falo que a gente nunca pretende ficar só nisso, a gente pretende ampliar, fazer coisas novas, aumentar o projeto, mas ao mesmo tempo, que nem eu falo, a gente, independente de números, o importante, acho que o mais importante, cara, que fosse 1, 2, 10 pessoas, mas cada pessoa que lê o livro, mas consegue sentir a história, entender, ou pegar alguma coisa para ela, ou igual tem muita gente que fala, caraca, meu, eu me vi na história, ou putz, isso daqui bateu pra mim. Meu, não tem coisa que paga, cara, independente de número. Independente de número. Nesse período que foi lançado o livro, Roberto, o que você já tomou de aprendizado para você? Né? Dessa sua primeira experiência, o que você pode ter analisado nesse período, assim, poxa, aprendi mais uma, né? Vou levar para uma próxima edição, para um próximo lançamento. Cara, a gente aprende várias coisas, porque sempre o primeiro, apesar de você ter, né, pessoas em volta ali, cuidando, ajudando, mas o primeiro é tudo novo, é tudo teste, então acho que tem várias coisas, mesmo o processo de escrita, armazenamento, igual a gente falou. Cara, deve dar um medo, né? Você perder toda uma obra assim depois de quase pronto. Não, então, aí a gente começa a pensar e fala, cara, isso pode ser melhor, por exemplo, parte de diagramação, divulgação, os meios que você vai trabalhar, então acho que, você aprende muito. E acho que cada vez que você faz um lançamento diferente, ou cada ano que passa dentro desse mundo, você vai aprendendo mais, isso é. A Valéria perguntou aqui na nossa live, no período de lançamento do seu livro, você ficou tranquilo, né? Porque você, como cantor, você enfrentou muito público, né? Ou você ficou tenso, porque mesmo estando ali junto com familiares e amigos conhecidos, foi feito dentro de uma choperia, né? Sim. Não tinha só ali o seu lançamento, como tinha os atrativos normais da casa, né? O dia a dia ali da casa. Então muitas pessoas que estavam no portal aquele dia estavam para o seu lazer e acabou acompanhando o seu lançamento também, Sim, né? foi. Como que foi para você, Roberto? Foi tenso? Foi tranquilo? Não, assim, no dia, que eu falei, como eu estou acostumado às vezes já a lidar com o público, pessoas e tal, foi até que mais light, mas eu falava, os dias que antecederam o lançamento, cara, putz, esses daí eu fiquei assim, nossa, pilhadaço, porque você tem aquele negócio, cara, vai dar certo, não vai gente, não vai, né, mesmo tendo vendido bem na pré-venda, aí você fica com um monte de dúvidas, então, a hora que eu cheguei lá, que a casa tava lotada, gente pra caramba, então, na hora de falar, mais tranquilo, mas os dias que antecederam, foram tensos pra você. Absurdo. Quanto tempo você levou, Roberto, para finalizar o livro? Quando você começou? Conta um pouquinho pra gente. Cara, esse livro, eu comecei ele no finalzinho de 2024. 2024. E aí, por exemplo, essa ideia, que eu falei, foi crescendo, no fim eu não estava com tanta pressa, né, para fazer assim,
Mas é que nem eu falei para você, foi um processo de escrita relativamente rápido porque os capítulos foram surgindo. E era uma coisa assim que eu não sabia fazer em si, né? Eu falei, vou meter a cara aqui e escrever. Falei, peguei a base do que eu tinha para escrever de poema. Falei, vou meter a cara a fazer, mas tive que estudar muito, por exemplo, né, narrativa, né, muito escrita. Todo então, o processo. Não, eu tive que estudar algumas coisas, sim. Falei, porque escrever não é só a gente colocar lá e beleza, você tem que estudar, questão de ganchos e tal. Então você tem todo um trabalho. Tive esse trabalho de estudar um pouco sobre, mas eu tinha uma facilidade porque eu já escrevia. Textos curtos, mas eu já escrevia. Então assim, só que a parte legal foi que os capítulos foram aparecendo, foram surgindo, e aí depois eu descobri, cara, que era uma diversão fazer isso, entende? Você gostou da brincadeira, então? Não, cara, adorei, tipo, porque eu falo assim, não, talvez quem não escreve não tem essa dimensão, mas e eu que não escrevia, eu começava, eu tava com história, então eu tinha vários núcleos ali, eu tinha que decidir o que eu ia fazer com cada um, esse personagem faz o quê? E aí você começa a falar, cara, eu vou fazer isso com esse, e aí o negócio vai ficando bacana, e aí você vai criando, né, você vai criando consequências de determinadas decisões, que no final fica muito bacana, muito legal. Roberto, eu vi aqui também, eu perdi aqui a pergunta na nossa transmissão aqui, mas quando a gente mostrou ali o livro, mostrou uma cena ali, essa cena foi uma cena criada, né? Não é exatamente de algum local lá de São Paulo. Perguntaram aqui, que eu vi, não lembro o nome da pessoa que perguntou, de qual região que você é, né? De qual região que você é, e se tudo foi inspirado nessa sua região, a gente viu que tem metrô, né, tem o centro de São Paulo. Sim. De qual região que foi inspirado você? Então, eu sou de Guarulhos, cara. Eu nasci em Guarulhos. Mas, assim, eu fui criado a vida toda ali num local de Guarulhos que faz divisa com a zona norte de São Paulo. Então, minha adolescência inteira foi São Paulo. E assim, cara, eu vivi muito, peguei muito metrô, andei muito nos locais. Então, o livro ele retrata muito isso, por exemplo. E a gente consegue descrever bem porque são coisas que realmente, lugares que eu andei, coisas que eu passei, por exemplo, tem a casa de show que é o hangar, que está dentro do livro também, que o pessoal faz show lá e tal. É uma casa de show que eu toquei várias vezes. Que tem a ver com a história. Né? Tem a ver com a história. O próprio Gugas, que é um bar que tem dentro da história, é um bar que a gente frequentava. Então, tipo, tem várias coisas assim que... Aí, pra mim, era fácil de escrever porque eu vivi. Então... Falei, até fazendo um comparativo com o segundo que sai depois, já é mais complicado porque muita coisa já não era vivência. Mas mesmo assim a gente foi conseguindo desenvolver bem também. Mas esse primeiro, então eu tive um pouco mais de facilidade por isso, porque muita coisa ter sido vivência mesmo. Você teve que, em algum momento, complementar o livro, ou a história em si que você viveu e que você retratou no livro, ele teve começo, meio e fim? De repente chegou no final assim, poxa, tá faltando história, deixa eu comentar aqui. Não, tem, claro. É que nem eu falo, tem uma nota no livro, logo no começo, onde eu comento, eu falo, o livro é um trecho do que eu vivi, do que eu vi e de algumas coisas que eu inventei, porque óbvio, você tem que inventar não tem como colocar tudo. Não, você tem que inventar algumas coisas, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um desfecho, então é muito disso. Então, é que nem eu falei em uma outra entrevista, eu tava falando, não é uma autobiografia, não, é que assim, o personagem em si, óbvio, a gente pode considerar como uma espécie de espelho literário. Por exemplo, ele tem muito do que eu vivi, ele tem um jeito de pensar muitas vezes como o meu, mas não sou totalmente eu. Então, sim. E dentro das situações também tem coisas inventadas, claro, isso não tem. Roberto, nós também estivemos lá no lançamento, foi no Shopping Maia, né? Isso, na livraria da Vila. Isso, lá no shopping teve esse lançamento também, a gente estava presente. E nos bastidores ali, enquanto você estava atendendo as pessoas, né, a gente bateu um papo, inclusive essa entrevista, todo esse material que foi produzido aquele dia lá, nós tivemos um pequeno problema com a qualidade do áudio, mas a gente conseguiu recuperar esse material, né, então a gente agradecer aqui o Douglas, que é de uma produtora de São Paulo também, é um grande parceiro aí. Falei, Douglas, preciso que você recupere esse material aqui, porque algumas partes perderam e ele conseguiu. Hoje a inteligência artificial consegue recuperar Então ele conseguiu, e esse material, enfim, vai ser publicado agora lá na TV Sucesso FM, que é a nossa plataforma do YouTube. E eu percebi que aquele dia nós conversamos nos bastidores ali com uma figura participativa no seu livro. Eu queria que você comentasse, porque foi muito bacana, né? Conversar com ele e saber também que ele fez parte ali do
livro, né? Muito bacana. Explica pra gente quem que é esse personagem. Boníssimo, é o César, cara. O César ele é um professor, assim, né, de letras, literatura. Ele é um poeta, escritor também. Meu, cara, absurdo de bom, assim. Entende muito, né? E ele, tempos atrás, ele deu aula pra Fernanda, né? E a Fernanda sempre comentou muito das poesias, das coisas do jeito e tal. Depois eu vim conhecer ele tempos depois também. E aí, né, pelo jeito, as poesias e coisa. E aí dentro da história, que não falei, a gente tem que colocar algumas coisas ali. Eu precisava colocar uma figura para dar um norte na molecada, né? Que às vezes perde minha cabeça ali. E aí eu falei, nossa, o César é perfeito para fazer isso, porque ele é um professor, ele tem essa visão mais calma, tranquila, de mundo e tal. E aí, o engraçado é que a gente conseguiu pegar a essência dele e transportar ele para o personagem. Cara, é um dos personagens que eu acho mais incrível no livro, assim, quem lê sabe o que eu estou falando. E ficou um personagem super bacana. E eu deixei o nome dele mesmo. Eu falei como homenagem. Ficou César mesmo. Ficou César mesmo, chama César na história. Roberto, eu vou entregar para você aqui o seu livro, né? Esse livro que está na sua frente aqui, ó, o pessoal que está na live, você tem que tomar esse cuidado, porque o pessoal está ouvindo no rádio, o rádio não tem imagem, a gente precisa explicar. Sim. Mas para quem está na live aqui, gente, esse livro está na mão do Roberto, inclusive, pode abrir aqui, Roberto, tem uma dedicatória aqui. Foi no dia que a gente foi lá no lançamento, né? No portal, né? E por que eu estou entregando para o Roberto esse livro aqui que já está aberto? Porque o outro está lacrado e você que mandou mensagem no WhatsApp e vai mandar ainda, você que está chegando agora, 11 4656 4992, não é ligação, tá, gente? É WhatsApp, é telefone e WhatsApp da rádio. Então você anota, já agenda aí, ó, 11 4656 4992, vai aparecer o WhatsApp para você, manda lá assim, ó, eu quero ganhar o livro. Já vi que tem uma galera ali que já mandou, né? A gente vai sortear, a gente vai filmar esse sorteio, vai publicar e vai mostrar depois entregando também para quem ganhou. Roberto, do seu livro que está aberto aí na sua mão, que inclusive é o meu livro, Sim. queria que você pegasse algum trecho do seu livro que você acha interessante aí falar, né, desse momento. Você fica à vontade, porque depois também eu quero pedir uma outra coisa para você. Não está combinado aqui, mas tenho certeza que você vai tirar de letra. Não, vamos lá. Trecho interessante, que na verdade que a gente tem aqui, ó. Na verdade não é nem sobre a história, mas, por exemplo, é um texto onde o personagem ele vai no sarau, recita uma poesia e tal. E essa poesia, por exemplo, que ele usa aqui, que nem eu falo, então, era coisas que tinham nos meus cadernos, então, e acabou não se perdendo por conta do livro. Legal. Então, como eu falei, então eu usei muito material, tipo... E aí, às vezes o pessoal... Você já tinha, né? e às vezes o pessoal vê assim, quem leu depois começa a ver e fala, caraca, isso era mesmo. Esses dias mesmo, quem leu, não sei se você chegou na parte ainda, mas tem um festival deles chamado Garagem do Som. Tá? Então, às vezes as pessoas veem mais legal. Esse festival aconteceu mesmo, cara, no ano de 2000. E esse dia, com alguns amigos e tal, os caras acharam uns recortes de matéria de jornal. Da época, cara. Aí, tipo, eu coloquei no espaço, todo mundo falou, caraca, mas foi mesmo? Eu falei, foi. Eu falei, então tem muita coisa assim que você fala. Tem provas, né, Roberto? Não, então mas foi o que meu amigo falou na época. Ele falou, cara, ele mandou pra mim, eu falei, eu tenho provas, hein? Eu falei, mas tem, cara, é história, cara. Ficou pra história mesmo. Eu falei, é que nem no livro mesmo ele fala, né, sobre esse festival e é o que eu falo, acho que o mais importante disso é o que a gente conseguiu fazer, construir memória, cara. Eu acho que isso é bacana, Roberto, né? Eu não sei, a gente vai te perguntar daqui a pouco se terá uma sequência aí, essa história, ou vem outras histórias aí, mas o que você tiver de real, né? Como você falou aí, pessoal, tem provas e tal, você registrar também em foto, colocar ali, falar, tá aqui, colocar sobre o assunto e colocar a fotinha ali para comprovar que realmente teve essa passagem. Mas fica à vontade, Roberto. Então, nesse livro aqui, por exemplo, igual eu estava comentando com o pessoal, talvez o Entre Outono e Você tenha uma edição talvez especial aí. Estamos conversando algumas coisas e se ela sair essa reedição dele, né, uma edição mais especial, aí ele vai levar essa no final, nos extras, nos registros, aí ele vai levar. E engraçado em falar em extras também, o livro depois que ele termina tem uma série de extras lá, depois do final, né? Como se fosse um filme, né? Tem extras, tem frases soltas, que eram coisas que eram minhas, estava lá, eu falei, vamos colocar... Então tem histórias, e a maioria no extra as histórias, elas são totalmente reais. Já gerou curiosidade, já gerou curiosidade. Quem não viu os extras, vai lá, confere, que aquelas histórias ali é mesmo.
Aí teve até um pessoal, tem uma história que é bem engraçada. Não coloquei o nome óbvio, mas que a galera vai num hotel, tipo, num quarto de um cara que ele é um astro do rock. Meu, ele passa a noite lá tocando violão, conversando, bebendo e tal. E no fim, o pessoal rouba todos os chocolates do frigobar do cara. E isso aconteceu mesmo, cara. Foi fato. Foi fato. Não, aqui beleza, posso falar, mas no livro não podia. Foi com o Moro Jones, que era o guitarrista do Capital Inicial. Então, tipo, a gente tinha amigos em comuns ali, e ele morava em Brasília na época. Quando ele vinha pra São Paulo, aí esse amigo da gente ligava e falava, cara, o cara tá em São Paulo no hotel, vamos lá. Aí a gente indo, tocava violão, não sei o quê. E teve um dia desses aí, os caras olhou o frigobar cheio de chocolate. Falou, putz, agora. Aí a gente tá no carro, voltando, ele liga. Seus filhos da mãe, meu, os cataram tudo chocolate. Nossa, eu fico muito bravo. Passagem real. Real. Você citou Capital aí, você teve contato nessa época também, antes da sua parte do livro aqui, com essa galera aí do Cara, de bandas assim, que nem eu falei, por exemplo, na época da música, apesar, que nem eu falei, a gente enfrentou alguns problemas e com questão de empresário, gravadora, não sei o que, a gente não conseguiu, né, dar uma sequência, estourar realmente. A gente, né, chegou a fazer muito show, cara, show grande, rodar algumas cidades, mas não foi uma coisa que virou, mas por conta de questão executiva mesmo, né? Que acabou... Mas você teve conhecimento com a galera ali? Não, sim, eu falei, a gente ia em festa da MTV, os caras do Capital, por exemplo, na época da MTV, lá nos anos 2000 e pouco, tinha o Rock Go, a gente jogava bola junto com os caras para eles treinar pro Rock Go. Então, eu conhecia o pessoal do Ira, Escandurra, o CPM 22, a gente estava gravando uma demo num estúdio em Pinheiros que era do Quaker. Certo. E o CPM, nessa época, eles estavam gravando a demo deles também. Então a gente conheceu os caras assim, tipo, na cena, antes deles virarem e tudo. Depois ainda que acabou virando, a gente ainda conversou, teve contato ainda. Mas óbvio, né, a vida, o trabalho, as coisas vão distanciando as pessoas. E na época a gente não tinha nem WhatsApp, nem Instagram, o Instagram, cara, Malemar e o Orkut lá, e olha lá. Acho que a juventude, será que a juventude sabe o que é o Orkut? Não, e pior que eu falo pra você, era uma rede social super forte na época, né? Mas assim, apesar de trabalhar com o público, os caras da banda tinham Orkut e tal, eu era mais resistente, porque eu não tinha paciência de ficar ali. De ficar no Orkut mais, aí óbvio, né? Aí depois vai evoluindo, aí entra o Facebook, tudo aí você não dá pra você ficar, né, excluído digital. Então... Eu te perguntei se você teve conhecimento com a banda na hora que você citou aí os integrantes, porque em uma viagem eu conheci, acho que estava a banda toda, né? Eles estavam tomando um café no aeroporto lá, mas obviamente que destaca mais o Dino, né? Sim. O vocalista principal da banda. Então, assim, em meio àquele turbilhão de pessoas no aeroporto, eu tive o prazer de estar próximo dele. A minha esposa até conversou, gravou um vídeo com ele. Então, assim, eu percebi um cara extremamente humilde, assim, e com um sucesso gigantesco que teve, com toda a paciência de conversar com as pessoas, de tirar foto, de gravar um vídeo. Olha, é muito bacana, viu? Mas é sucesso, né? Não, mas o cara é espetacular. Mas é a galera também, né? Sim, mas eu queria falar, o cara é gente boa pra caramba, assim. Eu falei, teve momentos, por exemplo, da gente conversar, inclusive num McDonald's lá, no Henrique Chalma lá, e, o cara sentado assim, a gente trocava ideia, o cara, tipo, eles estavam na época de lançar o acústico, né? Tinham feito um disco que chamava Atrás dos Olhos, eles estavam na época de lançar o acústico e, o cara trocava uma ideia muito de boa, assim, e tal, como, sabe, de igual para igual, até brincava, ele falava, precisa ir na galeria, não. O pessoal falava assim, como é que você vai na galeria, cara? Não vai ajudar lá. Então, tipo, ele realmente, por ter essa coisa, ele não tinha muito a dimensão, acho que da fama, não ligava muito pra isso, mas eu posso falar, cara, que todos ali, os caras, gente boa pra caramba. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem mandou essa pergunta. Aliás, você que está acompanhando a nossa live aí, ou você que está ouvindo a rádio, quer mandar perguntas pro Roberto também, gente, manda aí, aproveita, hein? Nós temos aqui alguns minutos ainda disponível para poder estar perguntando pro Roberto aqui. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Sato, distribuidora. Um abração, Charles e a Matilde, pessoal bacana que sempre nos atende também lá. Eu vou deixar sua pergunta um pouco para o final, tá, Sato? Porque ele está aqui no nosso script, senão vai sair da sequência, mas eu já vou perguntar aqui
Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? A Leonor também está perguntando assim, ó, que conselho você daria para quem está começando a escrever? Já vou citar aqui, aproveitar, né, que ele também vai passar por aqui no nosso bate-papo. A Leonor tem um filho chamado William e ele, corintiano, que nem a mãe, lançou um livro muito bacana também aí sobre um campeonato que o Corinthians venceu, né, em um determinado ano. Eu não vou dar aqui os spoilers do livro, mas ele vai falar ao vivo com a gente também. E também é um escritor muito bacana, ele lançou um livro recentemente. Então ela está te perguntando aqui, que conselho você daria para quem começou a escrever agora? Cara, na verdade eu falo conselho é meio complicado porque eu também não sou tão velho, né, nessa área. Mas você já está com uma experiência de um livro lançado, sim. de 2 lançamentos, desse livro, sim. Né, todo o feedback que o pessoal deu para você hoje. Sim, mas assim, o que acontece o que eu posso falar, assim, se é uma coisa que você acredita, se empenha, se dedica, mete as caras, faz e não desiste, porque a vida fala, né, situações para você desistir, largar ou não fazer aquilo que você quer, vai ter de monte. Isso então, como todo projeto, né, Roberto? Né? Tem que ter aquela dedicação. A gente sabe que tem altos e baixos, mas tem que saber driblar isso aí. Então eu acho que é assim, até eu brinco, falo assim, se é uma coisa que você acredita, se você tem aquilo como verdade, cara, insiste. Eu sei que às vezes a vida é complicada, às vezes a vida te joga com uns lados e talvez comigo foi assim, né? Até a gente comentou sobre a história do livro, mas a história do livro é assim, a questão da escrita, ela funcionou muito para me ajudar a superar essa questão de quando eu parei com a música. Então, tipo, não, parar a gente não para nunca, né? Tipo, mas assim, né, com essa questão de uma coisa mais profissional e tudo, então isso mexeu bastante, passei um tempo bagunçado pra caramba, então pensando o que fazer da vida, sentindo falta do palco pra caramba e pesa muito. Mas a gente fala que não, a gente sente, né? Você vem uma quando eu deixei o rádio por alguns anos, eu falei até com a Fernanda na entrevista que a gente fez aqui, a gente segue até outros caminhos, mas aquilo não sai da gente. Não sai. Não tem como. Não, larguei mão, não vou fazer mais. Mas no fundo a gente sabe que faz falta. Né? Até hoje, às vezes eu tô lá, o pessoal às vezes me chama pra fazer alguma coisa, tocar um negócio. Eu vi as suas histórias aí, você tocando. Aí o pessoal, aquele negócio volta e fala, não, você não larga, não tem como. Mas a escrita, por exemplo, para superar talvez essa perda, e é uma das coisas, né, central do livro, superação. Então, talvez a escrita ela funcionou muito bem para mim com isso. Tipo, foi um jeito de eu superar esse momento, superar essa perda e colocar, por exemplo, conseguir expressar minhas verdades ou aquilo que eu acredito de outra forma, né? Que não fosse propriamente só cantando, fazendo show, fazendo música, enfim. Então, me ajudou muito. Nosso trecho especial que você separou pra gente aí. Então, esse trecho aqui ele é um poema que está dentro do livro, né? Que é do personagem, numa cena que ele vai. Ele é um poema assim que foi eu que escrevi, estava num caderno meu, tá? E ele fala sobre resistência, tá? Então o trecho fala assim, a vida me ensinou no asfalto, com a sola gasta e os fones no talo, que nem toda dor grita, algumas só andam, do meu lado, caladas. A cidade nunca dorme, às vezes só esconde sonhos debaixo da ponte, esconde amor de gente distraída, tropeça nos próprios passos toda segunda-feira. Já me decepcionei com promessas de sorriso fácil, com quem dizia tamo junto e sumiu no primeiro temporal. Mas também já venci calado, sem aplauso, sem plateia. O mundo gira, às vezes atropela, às vezes ensina, mas tudo sempre volta ao normal. E a gente vai florescer no tipo planta insistente, que sobrevive entre as rachaduras de um mundo de concreto. Não existe caminho certo, a única verdade é não se trair. É não perder a essência e continuar seguindo o coração. Então, esse poema resume o que é o livro, é a resistência, você não se trair, você continuar seguindo as coisas que você acredita. Então, ele é para mim um trecho especial. Então, Roberto, agora vou pegar o livro do Roberto de novo aqui, né, para mim, que é o meu livro, né, tá autografado aqui, gente. O seu tá ali, ó. O pessoal tá acompanhando. Esse daqui tá com plastiquinho, lacradinho. Roberto, agora sem livro, o que você pode citar pra gente? Sem ler ali a parte do livro, o que vem de você, da sua essência, para a nossa audiência aqui, né, olhando para a nossa câmera, o que você pode falar aí de um poema, algo do tipo? De um poema, geralmente a gente pensa em escrever, mas, assim, uma das coisas que eu costumo falar, que não existe
vida tranquila para quem tem intensidade, entendeu? Tipo, o que a gente tem que fazer é sempre procurar manter ciência, que mesmo nos dias mais complicados, nos dias cinzas, a gente acaba tirando lições, e que a dor nem sempre é um problema que a gente não consegue superar, às vezes ela vira combustível para a gente seguir adiante. E é isso mais ou menos que aconteceu comigo. Muito bacana, legal, hein? Gente, tem uma galera aqui na nossa live. Confesso para vocês que eu não consigo acompanhar todos aqui, ó. Tem algumas coisas que eu consigo pegar no ao vivo. O ao vivo é muito dinâmico aqui, né? Aparece muitas coisas. Tem uma galera te acompanhando aqui na live. O pessoal também está mandando mensagem pelo WhatsApp. Continue mandando aí, gente, porque ó, o Roberto trouxe pra gente aqui esse livro, Entre o Outono e Você. Esse livro está lacradinho aqui, e esse livro pode ser seu. Como é que você vai poder concorrer a esse livro? 11 4656 4992 é o nosso contato WhatsApp. Você manda a sua mensagem lá, salva o número, vai aparecer o WhatsApp, manda lá, eu quero ganhar o livro, tá, gente? Uma galera já mandou aqui, a gente vai sortear e vai entregar em mãos aí esse livro, essa obra muito bacana aqui do Roberto. Você acredita que o desempenho do livro vem principalmente da identificação emocional dos leitores com a história? Eu acho que sim. Na verdade, o que eu mais ouço é isso. Às vezes as pessoas leem e falam, caraca, nossa, eu senti isso, eu achava isso. Então, eu acho que vem sim. Por exemplo, e a questão do desempenho do livro não é nem sobre tanto a questão da identificação. Mas o que acontece é que a pessoa, por exemplo, ela enxerga a história dela muitas vezes dentro da história, entendeu? Então é como se fosse a vida dela contada de um outro jeito. Então acho que é isso que cria essa ligação. Mesma coisa, por exemplo, o livro ele tem coisas específicas ali, por exemplo, nem a gente falou cenários, fala compro que já vem de mim, fala muito de música, cita muita coisa. Então tem uma galera, por exemplo, que cresceu ali, teve adolescência naquela parte ali entre 99, 2000, até 2006, 2007, o pessoal se identifica muito com essas coisas. Então muita gente fala, caraca, eu li o livro, eu voltei no tempo, li o livro, nossa, aconteceu isso comigo, eu lembro de tal coisa. Então era similar, então acho que é por isso que identifica muito. E ao mesmo tempo é legal que leitores mais jovens compram a ideia também absurdamente. Então tem gente que lê o livro que tem 18, 16 anos, cara, que fala, putz, eu achei incrível e tal. E o mais legal que, assim, como eu cito muita música, muita banda e coisa tipo, que era o que eu ouvia, o que eu ouço, teve um leitor, cara, que tem 14, 15 anos. Aí ele conversando comigo, ele falou, cara, eu li o livro, nossa, adorei o livro. Cara, eu não conhecia, eu fui procurar todas as bandas que você falou ali pra ouvir. Ele não conhecia? Ele não conhecia, tipo, é novo, cara. Então, eu cito bandas, por exemplo, como Radiohead, né, por exemplo, tem passagens que vai falar do som da Pitch, Offspring. Então, assim, e ele falou pra mim, eu não conheço The Smiths, cara, que é uma coisa já bem velha, mas eu gosto pra caramba. Então ele falou, nossa, eu fui procurar ouvir pra ver o que era. Eu falei, então... E certeza que gostou, né? Não, ele falou pra mim, que gosta, ele falou, muito bacana, Então, essa é a reação mais legal, assim, que teve, né, sabe? O pessoal falou, vou procurar. Deixa eu ver se temos alguma mensagem diferente aqui. Vamos acompanhar aqui o nosso WhatsApp. São 4 horas e 37 minutos. Para você que está acompanhando a Rádio Sucesso neste momento, estamos ao vivo aqui, batendo um papo muito bacana com o Roberto Antunes, né? Ele que é o nosso convidado de hoje, lançou aí o livro Entre o Outono e Você. Inclusive, está na nossa live aqui, você que está acompanhando no rádio, quer conhecer o Roberto, né? De repente você não conhece o Roberto, quer conhecer, acesse aí o nosso Instagram, TV Sucesso FM, nossa plataforma digital aí, trazendo agora algumas entrevistas também direto do rádio, né? Então você assiste, né? E também ouve na nossa programação ao vivo aqui da rádio. Por isso que o nosso departamento jornalístico elaborou muito bem aí a nossa assinatura, jornalismo para ver e ouvir, e também entrevista agora para ver e ouvir. A Cíntia está com a gente também por aqui, parabenizando você, viu, Roberto? Está concorrendo, tá, Cíntia? Está concorrendo também aqui. A Valéria também do bairro 13 de Maio, a Suzete também do bairro 13 de Maio, mandou a hashtag aqui, eu quero ganhar o livro. O João Antônio também está com a gente aqui, e o seu Antônio lá do Morro Grande. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho aí da audiência, tá? Tem uma surpresinha no final aqui, você viu que deu um sorriso aqui, porque
Tem uma surpresa no final ali que vai ser bacana recordar. Vamos voltar então aqui para as nossas perguntas. Daqui a pouco tem mais programação na sequência aqui da nossa entrevista. Você não pode deixar de conferir aí, tá bom? Você que gosta do Bom Sertanejo, já tem aí mais programação aqui na Rádio Sucesso. Voltando aqui, Roberto, para o nosso bate-papo, São Paulo aparece quase como um personagem, né, dentro da sua narrativa aí. Qual é a sua relação com a cidade, né, e por que ela precisava estar ali no seu livro dessa forma? Bom, então, primeiro porque São Paulo é uma cidade que é assim, ela é onde às vezes tudo acontece, nada faz sentido e eu mesmo, como eu cresci ali, tá? Então, eu enxergo São Paulo como às vezes um pedaço, uns fragmentos de espelho. Em cada lugar ele vai refletir um momento, um ponto, uma coisa que eu vivi. Então, cara, era a cidade que tinha que estar na história. E aí, e assim, eu até brinco, eu falei, eu vim pra cá hoje aqui muito mais tranquilo, sossegado. O pessoal fala assim, diferente. O pessoal fala, você voltaria, cara, fala, eu amo São Paulo, mas cara, eu acho que eu não encaro aquele trânsito, aquela loucura de hoje. Eu vou ser sincero pra você, viu? Muitas das vezes eu falo isso também, viu? E olha que eu sou de São Paulo, sou nascido em Santa Isabel. Sim. Mas quando tem que enfrentar São Paulo, aquele trânsito, a cidade é maravilhosa, né? Tirando o que a gente já sabe, e não precisa citar aqui, mas a cidade é encantadora, né? Assim, tem-se um encanto a cidade de São Paulo, mas para quem está atrás do volante é complicado. Bastante. É tenso o negócio, né? E inclusive eu ouço relatos justamente que nem esse que você falou agora aí. Poxa, conheci Santa Isabel, não só Santa Isabel, mas como outras cidades também. Engraçado que a entrega é a mesma, assim, poxa, você volta para lá hoje, aquele trânsito não dá. A cidade cresceu muito. Sim, né? mas eu ando bastante para lá ainda, por exemplo, quando a gente vai fazer as coisas e tal, então a gente anda ali. Eu falei, é uma cidade, cara, que realmente, assim, ela tem de tudo, cara. Então, os lugares e tal, eu adoro São Paulo, eu amo São Paulo, mas eu falo, cara, para pegar uma rotina diária do jeito que as coisas são hoje, então eu vou pra lá e tal, mas cara, eu volto. Prefiro voltar, né, Roberto? Então a gente vai, mas volta, porque você não tem caralho, é trânsito todo dia, aquele caos todo dia, então chega um ponto que você realmente se desacelera um pouco. Então eu acho que eu já não tenho mais esse feeling de estar todo dia. Calmaria, né? Vou matar a saudade, vou bastante, mas cara, eu acho que não vou voltar pra lá nessa altura do campeonato. Roberto, o livro vem recebendo críticas muito positivas, né, pelo que a gente acompanha. E, na sua visão, onde você mais acertou nessa obra? Na verdade, se parar para pensar sobre o que eu acertei, sinceramente eu vou falar para você, não sei. Mas um ponto que talvez, eu acho que isso para qualquer tipo de arte vai funcionar, seja para escrita, para música, para pintura, cara, fazer a coisa com verdade. Tipo, você não tentar ensaiar ou forçar a barra em coisas que você não sabe, ou coisas que não são sua verdade. Então, qualquer coisa que você faça com verdade, com aquilo que você é, com aquilo que está no seu coração, acho que tende a ter um reconhecimento. Sobre o personagem, o Rafa, Roberto, o Rafa é um protagonista intenso, né? Cheio de camadas, cheio de contradições também. Explica pra gente, né, como é que foi o processo de construção desse personagem no seu livro? Então, a construção do Rafa é assim, na verdade não teve muita construção, porque igual eu comento com as pessoas, o Rafa é uma parte minha que ele recusa se corromper, ele é a parte minha que grita enquanto eu preciso ser uma pessoa normal, entende? Então, é aquela parte que ele recusa determinados jogos da vida adulta e tenta manter as verdades dele. Então, o Rafa foi fácil, porque foi essa parte que eu peguei e tive que colocar. Então, ele surgiu naturalmente, não tive muito problema para ter ele. E, ao mesmo tempo, ele é o cara que eu fui, né? Na época de banda, nessa época de underground, essa loucura toda. É um espírito, né? Intenso, arte, isso, aquilo. Então, assim, né, óbvio, hoje eu já amadureci mais, a gente muda um pouco, mas ele é aquele cara que eu era lá atrás, então, tipo, pra definir as qualidades dele eu não tive muito problema, então, por isso que eu falei pra você, é uma espécie de espelho literário, muito tem de mim, talvez não de agora, talvez de antes, ainda pega um pouco de agora, porque
Eu falo, eu não me rendo, eu não me entrego, eu tento manter meu padrão ali, minha essência, mas então não teve tanta dificuldade para construir ele. Bacana, bacana demais, né? Então você que está acompanhando a nossa live e também a nossa transmissão, tem curiosidade de conhecer as aventuras aí do Rafa, né? Que é o protagonista do livro Entre o Outono e Você, né? De Roberto Antunes. Vale a pena você se atentar aí daqui a pouco, né? Onde você pode adquirir essa edição aqui do livro, né? E mergulhar nessa história aí que, gente, eu estou na metade do livro, Roberto. Devido às correrias do dia a dia, sempre dá um tempinho de parar lá, domingo mesmo ali mais algumas partes do seu livro. Então é um livro excelente aí para você que gosta de um bom romance, de histórias, vale a pena você conferir. Agora chegou a pergunta aqui, porque a galera do Sato, né, o Charles, o pessoal lá da distribuidora de ovos Sato, mandou assim, Cris, pergunta para ele se vai ter uma continuidade do livro, como é que vai ser, né? E é justamente agora que chegou essa pergunta, aproveitando a pergunta do Sato, né? Olhando para frente, Roberto, né? Vem aí um novo livro, né? O que você pode adiantar sobre esse projeto? Ele continua essa história entre o Outono e Você, ou ele segue um novo caminho, né? Novas possibilidades? Então, vem aí um novo livro aí até o fim do ano, tá sendo lançado. E não, ele continua a saga, cara. O livro vai chamar Tudo que Resiste ao Inverno. E como é que é? Não, repete aí. Tudo o que resiste ao inverno. Olha que maravilha. Então, aí quem chegou no final da história depois entende, porque sim. E sim, não, ele continua a saga. Porém, o livro ele vem muito mais complexo, cheio de camadas, porque assim, nesse primeiro livro é como se fosse uma gênese. Então o pessoal tá na adolescência, tá naquela fase de descobrir quem é, essas coisas e tal. E não é spoiler, mas no fim do livro você tem um salto temporal de 7 anos, tá? No final do Entre o Outono e Você, exatamente. Então a galera tem ali entre 17 e 18 anos, 19, e você tem um salto temporal de 7 anos. Então já no segundo livro o pessoal vem adulto, cara. Então essa primeira fase aí da vida adulta... Nesses 7 anos muita coisa aconteceu, né? Sim. E aí o livro ganha muito mais camadas, cara. Vai abordar vários temas, né? Tá bem bacana mesmo. É que nem a gente fala, né? Eu amo esse livro, a gente escreveu, mas acho que pela questão do projeto em si, fala, particularmente segundo, eu acho que ele vem, cara, muito maior que esse primeiro. Roberto, pessoal, Roberto, nós estamos já chegando no final do nosso bate-papo, né? Essa é a primeira edição do Sucesso no Ar Entrevista. Hoje nós estamos com o Roberto Antunes, o autor aqui do Entre o Outono e Você. Inclusive esse livro vai ser sorteado. Amanhã teremos aí já o sorteio certinho, cadastrado o nome das pessoas, o número de WhatsApp, para poder sortear esse livro. Roberto, nesse caminho que você trilhou aí do livro, você também teve a parte artística, né, musical. Sim. O que significa para você família, Roberto? Qual a importância da sua família, nos seus projetos, em novos passos que você alça e dá, em novas possibilidades também? Cara, eu acho que, na verdade, a família é a base que acaba segurando, entendeu? Que nem eu falo, seja em qualquer projeto que for, se você faz as coisas sem apoio, cara, se tem a família ali, apoiando, as coisas ficam mais fáceis. E eu falo, nesse ponto eu tenho muita sorte, eu brinquei, mas é real, eu invento umas doideiras assim, ela compra coisas, eu falo, não, tá bom, vamos fazer, vamos tentar, cara, me ajuda pra caramba, em tudo quanto é projeto que eu tenho. E é que nem eu falo, muita parte deste livro, ou do primeiro, Encontrando Você, mesmo o segundo vai sair, cara, levou muita ajuda, muita força dela, porque tem horas que realmente a gente fala, caraca, não vai dar esse negócio, não sei lá. Opa, eu acho que família é isso, tipo, cara, você, um segurar o outro, um apoiar o outro. Meus filhos mesmo, na época do lançamento, cara, é que nem eu falei, eu peguei dias ali de pilha, e eu tava extremamente chato, assim, preocupado com um monte de coisa. A galera segurou lá. Não, então, até no dia do lançamento eu falei, cara, os caras aguentaram essa minha chatice do pré-lançamento aí e tal, nesse período, falar mais sabendo que era algo importante, entende? Então, eu acho que assim, a família segura a gente de pé. Eu acho que é isso, quando você não tá bem, quando você não tá forte o suficiente, você tem alguém para você dividir as coisas e
escorar e manter você de pé é importante. Teremos então uma continuação do Entre Outono e Você. Teremos. A galera, o pessoal que leu e tal, já me cobrava, caramba, eu não posso dar spoiler da história, mas, né, então o pessoal chega no fim e fala, mas e aí, você vai continuar esse negócio? Então vai continuar, cara, então calma, gente, a história não terminou. Roberto, foi um prazer receber você aqui no nosso bate-papo de hoje. Cara, parabéns pelo livro, um livro muito bacana. Eu tenho acompanhado frequentemente lá. Como eu disse, a gente tem o nosso dia a dia é um pouco corrido, mas quando a gente está ali no quarto, tranquilo, a gente tem, inclusive, esse livro fica ali, né, de cabeceira, praticamente, né, de cabeceira, e sempre estou dando uma olhada no domingo mesmo ali, mais algumas partes do livro. Todo sucesso para você. Obrigado. Tá? Você é um cara gente boa demais, a gente se conhece uns bons anos já. Né? Acompanhei um pouco da sua trajetória em entrevistas no rádio. Eu não estava mais no rádio na época, mas a gente ouvia, né, as entrevistas, lembro muito bem das suas entrevistas com a galera, aquela resenha no estúdio da rádio, tudo. E é muito bacana, cara, poder bater esse papo com você hoje, conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da sua obra também, que é um livro que a gente vem acompanhando aqui. E todo sucesso. O que você precisar, tá, da nossa parte de divulgação, de apoio, parceria, o novo trabalho que você vai lançar agora também, essa nova obra aí, conte com a Rádio Sucesso e com a TV Sucesso. Vocês estão já intimados, já tá na questão aí, fala no lançamento, em toda a questão. Não, eu falo, pra mim é uma honra estar aqui, um prazer estar aqui. Ainda fala, você não lembra, mas você pegou uma parte assim, porque quando eu tava indo pra carreira solo depois, um tempo depois você tinha voltado pra rádio. É verdade, é verdade. Então, você viu que várias vezes eu coloquei o óculos aí, não tô chegando mais nada aqui. Sim, então. Mas é bacana, cara, bacana poder bater esse papo. Eu creio que é a nossa primeira vez no rádio aqui conversando sobre um pouco de música, literatura agora. E é claro que você também já está intimado para voltar aí, se você fizer o lançamento. Aliás, antes do lançamento, para a gente poder falar um pouco mais, dar um pouco mais de spoilers aí do novo trabalho, vai ser muito bacana também. Sim, não, eu agradeço. Que nem eu falo, vocês são parceiros pra caramba e a gente está junto também. Que precisar, tamo aí. Agradecer a produção aqui que nos auxiliou aqui no áudio, agradecer a outra produção que nesse momento está no novo trabalho também, né? E uma coisa que eu quero finalizar aqui, Roberto, falta 10 minutos aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Para esse novo livro, essa é uma coisa meio clichê que eu vou fazer agora, mas para esse novo livro, você está ouvindo bem aí o retorno? Para esse novo livro, quantos minutos, Roberto? Nossa, você é velho, hein? Esse som aqui é na voz do Roberto, gente, ó. Nunca tive as respostas certas, mesmo assim um dia comum. Ainda ando nos mesmos lugares que você tenta evitar, sem perceber. O medo me ataca quando não é de verdade. As promessas nasceram bravas, o silêncio não é a resposta certa. Palavras vazias. Deixa eu voltar pro nosso ao vivo aqui, senão vai explodir o nosso som aqui. Eu vi que você ficou um pouco emocionado, Roberto. Cara, a música faz isso, não tem. Galera, esse som que vocês ouviram na live aí, você ouviu aqui de fundo, tá ouvindo de fundo, é o Roberto Antunes cantando. Na época a banda Circuito Zero. A sua patroa não conseguiu achar a música, mas eu localizei ao vivo aqui. É a mágica do rádio. Então, a gente colocou de final aqui para te homenagear. Cara, gratidão. Bom pra caramba. Eu falei, e a história tem muito disso. Vem disso daí, cara. É a base. Então, Bacana. Bacana. Roberto, parabéns pelo Obrigado. trabalho, viu, cara? Conte com a gente sempre. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. E como eu falei, vocês também contem comigo pro que precisar que a gente tá aí. Muito bom. Senhoras e senhores, Roberto Antunes, nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado, Lavínia, pelos bastidores também aqui. E amanhã, por falar em Lavínia, ela vai estar amanhã com a Fernanda Lima, 5 horas da tarde, tem aí o programa da Fernanda. Tá bom, gente? Não perca. Eu tô indo nessa, na sequência, segue a nossa programação na sua Sucesso FM. Tchau, tchau. Fiquem com Circuito Zero, quantos minutos na voz de Roberto Antunes. Vamos lá. É isso aí, seu Roberto. Essa faz tempo. Pessoal da live, gente, obrigado, hein? Obrigado pela participação de todos vocês aí.
Mandem mensagem no nosso WhatsApp para concorrer ao livro. Amanhã tem sorteio e a gente registra aqui nas redes sociais para vocês. Um abraço pessoal da live, Roberto. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo por presença. Vocês se seguraram até o final. Não deixa de mandar mensagem para concorrer ao livro. Gratidão mesmo de coração. Tamo junto aí. Maravilha. Eu vou quebrar o protocolo aqui, mostrar a Lavínia que ajudou também. A Lavínia tá ali, os bastidores. É isso aí, gente. Valeu. Até uma próxima. Mais um Sucesso no Ar, entrevista na Sucesso FM. Tchau, tchau. Show de bola, Roberto.